Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um curso do Centro de Formação. E hoje iniciamos o curso Leve a Sério a Sua Vida Espiritual, da nossa cofundadora, Emi Nogueira. E neste curso a gente pretende abordar os principais pontos da doutrina e da pedagogia de Teresa d'Ávila sobre a oração. Ela, juntamente com São João da Cruz, são grandes mestres na oração, né? São mestres espirituais e ensinam a todo e qualquer católico que desejar a orar como eles oravam. Uma oração profunda, parada, oração mental, silenciosa, contemplativa, em busca da união com o Senhor em caridade. No curso também nós trataremos da importância do autoconhecimento neste relacionamento amoroso com Deus e o amor esponsal como a culminância dessa relação amorosa com o Criador. Então, essa nossa primeira aula, a gente vai apenas entender por alto o que é a oração aos moldes de Teresa. Como é que Santa Teresa d'Ávila, ela entendia a oração. E nós vamos lembrar então do livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher e que ele caminhava, ele estava sempre no jardim do Éden com Adão e Eva. Em Gênesis 3 diz assim: "E eis que ouviram barulho dos passos do Senhor, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhes: Onde estás?" E ouviram, reconheceram os passos do Senhor, ele indica que Adão e Eva conviviam com Deus constantemente em uma relação de amor. Então, antes do pecado original, Adão e Eva eles gozavam de um dom chamado preternaturais, que permitia a eles ter as percepções, os pensamentos, os sentimentos e a vontade semelhantes ao de Deus. Então, eles eram livres de todos os entraves do pecado. E a gente vê pela narrativa de Gênesis que o Senhor passeava no meio deles. Então, isto indica exatamente algo costumeiro, uma coisa que acontecia com regularidade. E era algo prolongado, o Senhor permanecia no meio deles. E é exatamente neste sentido que Santa Teresa, ela vai nos apresentar a oração como uma relação amorosa de amizade entre o Criador e a criatura. Deus que nos amou primeiro, Deus que nos desejou e porque nos desejou, nos criou, ele vem ao nosso encontro, ele toma a iniciativa para estar com o homem. E assim a gente via que Deus sempre vinha ao jardim do Éden. A iniciativa sempre era de Deus, ele vinha para estar, para permanecer com Adão e Eva em uma relação amorosa, em uma relação de amizade, onde mostrava claramente a familiaridade. Porque Adão e Eva reconheciam, ouviram os passos de Deus, reconheceram, sabiam que era ele e se esconderam porque eles tinham cometido o pecado. Mas, por meio da oração, Santa Teresa vai nos falar que nós vamos reconquistar essa familiaridade que foi perdida devido ao pecado. Essa mesma familiaridade que existia de Adão e Eva com Deus, por meio da oração, nós recobramos, nós reconquistamos essa familiaridade. Agora, por conta desse afastamento provocado pelo pecado, que gerou em nós a perda também dessa familiaridade com Deus,
ela foi também reconquistada e ela foi falada por Jesus aos seus discípulos. Em João, ele vai dizer que já não nos chama mais de seus servos, porque o servo não sabe do que pensa, dos planos do seu Senhor. Mas ele diz, eu vos chamo agora de amigos, porque o amigo sabe dos pensamentos, dos desejos, conhece a intimidade do seu amigo. Então Jesus vai dizer, eu agora vos chamo amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvir de meu Pai. Então não há segredos entre amigos. E Jesus também já estava nos apontando que nele, ou seja, pela sua morte e ressurreição, ele então reconquista essa condição de amizade com Deus. Por meio de Jesus, nós podemos outra vez crescer na amizade com Deus. E Santa Teresa, então, ela vai, através das orações, da sua experiência de oração, ela vai compartilhar conosco como é que ela cresceu na amizade e ela vai tentar passar a sua experiência para nós. Apesar de Jesus, ele restabelecer essa amizade de Deus com o homem, muitas vezes nós não nos comportamos como alguém que realmente tem um amigo. Por exemplo, quando nós chegamos na casa de pessoas que nos são próximas e que são íntimas da gente, que são nossos amigos, o que acontece? Geralmente, a gente entra sem fazer cerimônia e já vai dizendo, olha, eu estou entrando, né? Mas isso não acontece quando nós entramos para rezar, para fazer a nossa oração. Muitas vezes, já entramos no nosso quarto e para fazer oração já desconfiados, já não temos a certeza de que Deus está ali também conosco e que Ele escuta a nossa voz, de que Ele está atento às nossas orações. Então, nós percebemos que por conta dessa ruptura, né, o nosso coração ele não está inteiramente conquistado por esta amizade. Então, a oração aos moldes de Teresa vai exigir de nós fé. E é nessa certeza absoluta de que Deus nos ama, de que Ele nos amou primeiro, de que Ele nos criou por amor, de que Ele deu a vida por nós. É exatamente nesta certeza que trazemos em nosso coração que o próprio Deus vai gerando dentro de nós a confiança e a familiaridade outra vez. Tudo isso apoiado sim na graça, tudo isso pela ação do Espírito Santo. E aí Santa Teresa vai dizer que pouco a pouco nós vamos então crescendo nessa amizade, nessa familiaridade com Deus. Assim como falavam os apóstolos. Os apóstolos eles se tornaram tão próximos de Jesus e após a sua ascensão, que eles costumavam dizer em Atos dos Apóstolos, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que tomássemos tal resolução. Então eles eram tão íntimos, eles haviam crescido tanto na amizade com Deus, que tudo aquilo que eles faziam em comunhão com o Pai, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a Santíssima Trindade. Então eles tinham essa certeza de que eles estavam fazendo tudo por Deus e em Deus. E que o Espírito Santo estava também de acordo com tudo aquilo. Eles estavam fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus e não mais de acordo com as suas próprias vontades. Então é isso que Santa Teresa ela vai nos propor durante este curso, que a gente compreenda essa trajetória para essa amizade com Deus até a união divina. A vida de oração, a vida espiritual é possível para todos nós. Contudo, ela vai dizer que não é fácil e nem é tão óbvio. Mas ela usa uma frase em seu livro que diz assim: muito grande misericórdia faz Deus a quem dá ânimo e graça para se determinar a procurar este bem, a oração.
com todas as forças, porque quando se persevera, Deus a ninguém se nega. Pouco a pouco, vai habilitando o ânimo para que se saia com essa vitória. Então, o próprio Deus, ele vem ao nosso encontro e ele nos convida a esta amizade. E nós precisamos o quê? Ter o desejo de estar com ele, de procurá-lo através da oração, de querer estabelecer essa relação amorosa de amizade com Deus. São João da Cruz, ele perguntava ao Senhor. Ele fazia a oração dizendo: como a ti se elevará o homem? E nesse relacionamento e nessa amizade, o próprio Deus vai responder dizendo que é Ele mesmo quem, abaixando-se, nos eleva a tão alta amizade. E Santa Teresa, concordando com ele, vai dizer que tão alta dignidade de ser amigos de Deus não é privilégio de alguns, não é para quem é muito santo, não é para aqueles que não pecam, mas que isto é um privilégio para todos nós. Esta amizade, este relacionamento de amizade é um privilégio que Deus concede a todos. E por aqui, então, nós podemos entender que a oração é vista por Santa Teresa d'Ávila, como um relacionamento de amizade com Deus. E é uma graça, um privilégio vindo do céu, mas que precisa ser desejado, buscado, mas que será sempre dado por Deus. É um privilégio. Deus, ele se deixa encontrar. Deus, ele se deixa, ele deixa que eu o conheça. Ele se revela a mim. E ele, então, se abre para que eu possa buscá-lo nesta amizade. Deus, é Ele mesmo quem nos dá a graça, mas é Ele também quem toma a iniciativa. E nós, quando desejamos, quando nasce no nosso coração o desejo de crescer nessa amizade, começamos a cooperar com todas as nossas forças. Então, é um pouco assim a oração aos moldes de Teresa, que nós vamos ver durante o curso. Uma amizade com Deus que nos envolve. Simples. Na maioria das vezes, nós é quem complicamos. A nós, Santa Teresa vai dizer, cabe cooperar com a graça, mas é Deus quem conduz o ritmo dessa amizade. Deus, ele que é simples e humilde, pobre, ele quer que a gente o busque também nessa pobreza, nessa humildade e nessa simplicidade. Santa Teresa, embora tivesse muitos pecados, ela contava que ela fixava os seus olhos em Deus, no esposo de sua alma, com alegria e gratidão pela presença do Senhor na vida dela, que essa presença que se deixava encontrar, que ela não se detinha em orações complicadas, orações rebuscadas, orações prontas, bem elaboradas, orações muito cheias de floreios, não. Mas ela tinha esta fé, ela tinha a certeza de que Deus a amava, de que Deus queria essa amizade com ela. E aí, ela confiante e certa desse amor, ela passava horas e horas a usufruir de sua amorosa presença. Assim acontecia também com os apóstolos. Os apóstolos, eles observavam seu mestre e, ao longo dos 3 anos, eles perceberam que Jesus, ele, ora, se retirava para fazer sua oração silenciosa, sua oração com o Senhor, onde era só ele e Deus, mas existiam momentos em que ele se dirigia ao Pai na frente de qualquer pessoa. Então, esta maneira com que eles observavam Jesus encantava.
Eles se sentiam encantados pela forma como Jesus se dirigia ao Pai, com tamanha familiaridade, com tamanho amor e amizade. E diante disso, em um momento, eles voltaram-se para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a rezar. E diante desse pedido, Jesus ensinou os apóstolos a oração do Pai Nosso. E se a gente for observar essa oração do Pai Nosso, Jesus vai dar aos discípulos, a nós também, um itinerário semelhante ao que Santa Teresa vai descrever, um itinerário para voltarmos à amizade com Deus. Ele que religou o homem a Deus outra vez, ele que veio para restaurar e restabelecer essa amizade do homem com Deus, na hora que os discípulos desejam. Veja o quanto é importante que o nosso coração deseje. Quando os discípulos desejaram e pediram a ele, ele então nos deu, através da oração do Pai Nosso, um itinerário. E a primeira coisa que ele ensinou aos seus discípulos e a nós também é ter a consciência de com quem estão falando. Então, ele ensinou os apóstolos a chamar Deus de Pai, tornando a relação entre Deus e o homem familiar outra vez. E ele então diz aos apóstolos para que eles se dirijam a Deus dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a desejar que venha a nós o seu reino e a sua vontade se cumpra em nós plenamente. Ele vai dizer, ele vai ensinar em sua oração que nós deveríamos apresentar ao Pai todas as coisas, porque é assim que acontece num relacionamento amoroso de amizade. Os nossos amigos, eles sabem das coisas profundas do nosso coração, eles conhecem a nossa intimidade, eles conhecem os nossos desafios. É com os nossos amigos que nós desabafamos, que nós pedimos conselhos. E Jesus vai dizer isso aos discípulos quando ele ensina os discípulos a pedir o pão nosso de cada dia, a pedir a Deus o que é necessário para eles, da maneira deles, aquilo que é necessário para a vida. Ele diz aos apóstolos que deveriam apresentar a Deus todas as coisas. E ao mesmo tempo, ele vai ensinar aos seus discípulos que o amor de Deus, ele é provado e comprovado na relação de amizade pelos frutos que essa relação produz. Então, ao me relacionar com este Pai, ao ter familiaridade com Ele outra vez, Ele vai gerando em mim, vai me tornando capaz de amar e perdoar até os meus próprios inimigos. E aí nos ensina a dizer ao Pai: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E a clamar diante de nossa fraqueza, diante daquilo que nós conhecemos de nós mesmos e de Deus, que não nos permita cair nas ciladas do demônio, mas que nos livre das armadilhas e dos embustes do inimigo. Então, a oração é um abandonar-se à ação transformadora, santificadora das mãos de Deus que sempre age. É esse abandono que acontece por meio da fé. Para eu iniciar essa amizade aos moldes de Teresa, ela vai dizer: eu preciso da fé, eu preciso da certeza deste Deus que me ama. E tendo esta certeza, eu então me abandono, eu me entrego a esta ação libertadora, a essa ação transformadora, santificadora das mãos de Deus que sempre age. Ela mesma, Teresa d'Ávila, vai contar que ela teve muitos desafios para entrar em oração. Muitas vezes os pensamentos, devaneios, imaginação a distraíam, mas ela recorria a um bom livro e logo sentia a mente recolhida e o coração abrasado pelo Senhor. Usar esses livros espirituais para aquietar-se
funcionava para a Teresa, mas cada um de nós, ela vai dizer, cada um de nós deve buscar aquilo que nos ajuda a entrarmos na presença de Deus. Algumas pessoas iniciam a oração pela Lécio Divina, outras pela oração do Rosário e outros começam cantando hinos de louvor. Eu me recordo que quando eu comecei a ter vida de oração, eu também me distraía muito e vinham vários pensamentos e muitas vezes eu saía do quarto para resolver uma coisa, para resolver outra, ou alguém me chamava, então era muito difícil para mim permanecer em oração. E eu comecei a usar então um retroprojetor e através dele eu projetava na parede do meu quarto os mistérios do terço. Porque, diferente de Santa Teresa, o que me ajudava a entrar em oração era meditar os mistérios do Rosário. Então, eu projetava eles na parede, começava a rezar e eu começava a meditar, a entrar dentro daquela cena, a vivenciar aquilo dali. E assim como Teresa também, eu começava a perceber que o meu coração, então, começava a se desligar das coisas em torno de mim, dos barulhos externos, e eu então, o meu coração estava realmente mergulhado na presença de Deus. Sabendo que a oração é uma atividade que envolve o nosso corpo inteiro. Importa que busquemos recursos que favoreçam este momento de intimidade, de amizade com o Senhor. Cada um de nós tem uma forma, tem uma maneira diferente de conseguir aquietar-se para estar na presença do Senhor. Então nós precisamos descobrir que maneira é essa. Santa Teresa vai dizer que ela, quando começava a ler um livro, ela tinha muita dificuldade de aquietar os pensamentos e de não fugir daquele momento de oração. E o que ajudava ela era ler livros espirituais. Então, rapidamente ela percebia que tudo nela começava a se ficar quieto. Então, para Teresa, o que interessava na oração e o que interessa na oração, de fato, como um relacionamento de amizade, não são tanto os temas a serem trabalhados, a serem discutidos, mas a pessoa do amigo. E é exatamente o que diz o Catecismo da Igreja. A oração, ela se torna interior à medida que eu tomo consciência de com quem eu estou falando. Então, a presença do amigo é o mais importante. Ou seja, a oração, aos moldes de Teresa e para Santa Teresa, consiste em aprender a relacionar-se com Deus, na solidão, em intimidade e muitas vezes com o divino amigo em todos os momentos da vida. Porque ela vai dizer que a amizade empenha a vida. Não se é amigo apenas em alguns momentos. Então, quando eu me torno amigo, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo do Senhor em todo o momento do meu dia. Eu me dirijo a Ele em todos os momentos. Então, nós terminamos essa nossa primeira aula apenas dando uma introdução sobre o que será o nosso curso. Se você quiser, você pode adquirir também esse livro, Leve a Sério a Sua Vida Espiritual, Oração aos Moldes de Teresa, se você quiser aprofundar mais. E na próxima aula nós vamos já entrar nos graus de oração que Santa Teresa vai nos ensinar, que ela vai nos mostrar a partir da sua própria experiência de crescimento nesse relacionamento de amizade com esse amigo divino. E então eu aguardo vocês até a próxima aula. Deus nos abençoe. Shalom.